Olá, alinhados! Tudo bom com vocês? Estamos aqui num episódio muito especial para falar de conhecimento, espiritualidade, empreendedorismo e relacionamentos, o desafio de todos os seres humanos. E eu sou Ema Bacarin, mentora de relacionamentos. Estou aqui acompanhada do meu marido adestrado, Félix Costa, que adestra comigo nossas emoções, nosso casamento, nossa vida, enfim. Já estamos todos rindo, né? Não tem jeito. Estou eu aqui, Félix Costa, facilitador de organizações e, como vocês já sabem, um bom marido adestrado. Né? E adestrado, e aí está todo mundo rindo, né? Porque quando a gente fala de adestrado, a gente provoca, né? Marido adestrado. Tem um amigo meu que falou, como assim, Félix? Adestrado, um negócio tão preconceituoso. Eu falei, pra você, quem? Porque pra mim é a melhor coisa que tem, meu amigo. Funciona muito bem, né? Ah, caramba, não, amorzão. E nós estamos com convidados muito especiais aqui, um casal lindo, um casal que tem uma escola dos deuses. Olha que interessante esse nome. São os professores Adam e Lara. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui no nosso lugar sagrado de fala no mundo, que é o nosso podcast. Bem alinhados. Puxa, Querem se apresentar, acho que é à vontade. Muitíssimo obrigado. Que coisa linda, que honra. E que lindo isso de espaço sagrado. Isso já nos encantou, né? Sim, E que com honra certeza. de nos sentimos já, desde já, alinhados. Foi o meu compromisso, né? Pois é, na linha. Aqui só os alinhados, viu? Vai sacando, entendeu? O adestramento Você aqui. que fique aí. Você entendeu a parada? A mensagem foi dada. Vamos lá. Vou tomar uma aguinha também. Sim, Isso aí, gente. E aí, aproveitando, gente, me conta um pouquinho de vocês. Né? Quanto tempo de casado? 10 anos juntos. 10 anos juntos, empreendendo 10 anos. há 10 Tudo anos. junto, exatamente. E é tudo Aliás, junto tudo e começou misturado. junto, né? É. Casar e empreender, tudo junto. Vocês colocaram as duas locomotivas ali no Pra trilho. rodar. Vocês sabem que teve uma vez que a gente fez um episódio dele no ar, ousou me fazer a pergunta. Amor, o que você diria para as pessoas que gostariam de empreender casadas? Eu parei e falei assim, olha, se é para dar uma dica, não façam. Ele foi tão espontâneo. Não façam, gente, porque assim, se fizer, você tem que ter responsabilidade, porque é um processo de desenvolvimento espiritual. Sim, sim, sim. Né? Porque é 24 horas, o tempo todo o tempo, vivendo essa vida, né? 24/7, como se diz. Exato. E aí, como é isso para você? Que a gente brincava no início que a gente só se separava quando um ia pro banheiro. Aí, E olha lá. E olha lá, né? E olha Ficava na lá. porta assim, amor, tive uma ideia. Típica dela, isso. E eu sou daquele que prefere ficar de porta fechada. Sei. Uma mais reservada, mas ela privacidade, não. uma intimidade. Nossa, né? Ela já fica de porta aberta. Eu tive que me acostumar. Gente, agora eu tô agora no YouTube, todo mundo sabendo que é de porta aberta. Pois é. Bem legal. Duas pessoas estão nos ouvindo, Deus e todo mundo. Que público. Não, mas ainda mais que ela me falava. Lá em casa ninguém fecha a porta. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Nós éramos Precisam 5 de e a gente... educação essa família. E a tua família da onde? Fala pra gente. Baianos. Mas gente eu vim boa. pequena para São Paulo, né? Mas viemos só nós 5. Meus pais e nós 3. Eu sou a caçula dos Você é 3. caçula? É. Ai, que legal. Meninos? Um menino, uma menina... E E você? 2 meninas, né? Você é caçulinha? Eu sou a da caçulinha. menina. A princesa. Xodó da família, né? Legal. E vocês são quantos? Você e? 6 irmãos. Uau! Todos homens. 3 mulheres e 3 homens. Tá. E você está entre. Eu sou o onde? quinto elemento. Você é o quinto elemento. O penúltimo, né? Legal, isso aí. que joia. Uma responsa e tanto.
É uma resposta, com certeza. E não tem regra, né? Não tem assim, o primeiro assim, o segundo assado do meio. E cada um tem um desafio, porque eu também sou caçula. E outro dia eu me peguei muito indignada com meus irmãos, porque quando eu era criança eles me faziam de bobinha, né? Aquela brincadeira do bobinho, para estar entre eles a condição era ser a bobinha. E aí eu acabei descobrindo uma informação boba, assim, depois de todo mundo, e eu me senti a própria bobinha daquela época da infância. Então, assim, falei, caramba, de onde vem esse sentimento, né? Da nossa história, lógico. Mas, assim, o mais velho, o Félix é o mais velho, tem um desafio, as caçulas têm um desafio, o quinto elemento tem um desafio. Ou seja, se relacionar é um desafio, né? Conta Não pra é gente, fácil. e essa vida de casado e empreendedor? O que vocês têm para me contar? Aí tem uma sutil diferença, né? A gente fez tudo ao contrário. Exato. Porque primeiro usamos a nossa relação, o qual aconteceu, para nos conhecermos. A intenção de cada um era se conhecer, primeiramente. Sim. E usamos a relação para isso. Conhecer Deus, conhecer a verdade, conhecer a vida. Então, essa força nos uniu. Então, tudo se moveu na nossa vida como um grande tabuleiro para que estejamos juntos. E esse foi o primeiro propósito. Então, desde esse primeiro propósito de nos conhecermos, e isso ocorre dentro de um ritual, justamente. Sim. Então, dentro de um movimento de autoconhecimento, e nos darmos conta de que juntos iríamos encontrar. Esse movimento nos dá essa resposta, né? De que juntos iremos encontrar. E começamos a conviver imediatamente sem nos conhecermos, como uma obediência imediata a essa força que nos movia. Ou seja, nós nos unimos em nome deste propósito de autorreconhecimento. E a união de convivência de casal, vamos dizer que ela veio minutos depois, segundos depois, e agora sim a gente vai se conhecer aqui. Então, tudo que os casais fizeram, a maioria, né? No primeiro ano é muito mais tranquilo. O nosso primeiro ano foi uma loucura. Porque como nós tínhamos um propósito de nos desmascarar um ao outro, e para si mesmo, então foi um ano de, assim, ferida para todo lado. Eu costumo dizer que ele teve muita paciência comigo, né? Meu mestre, meu guia, porque tudo, assim, saiu tudo, né? O propósito era espiritual, primeiramente. Depois estava o relacionamento. Exato. Sempre. Depois estava o resto. Sempre. Depois estava o empreendedorismo. Depois estava... Sempre. Qualquer projeto juntos não iria funcionar se não houver um entendimento assim. espiritual. Sem Então, a dúvida. espiritualidade Vocês começaram foi... do avesso, efetivamente. Exatamente. Né? Exatamente. E talvez vocês tenham aí uma história que antecede para chegar aí. Claro. E talvez se eles pudessem nos ajudar a entender O que leva alguma coisa. Né? um casal se unir pela espiritualidade antes de qualquer outro caminho, né? Que une as pessoas. Isso já implica umas lembranças de outros tempos fora este que se apresentam depois, né? Eu creio, vejo assim, na verdade, não é uma crença porque é uma coisa que eu vivo, né? Não preciso acreditar no que estou vendo. Então, ela é uma resposta ao que eu pedia de um parceiro, um companheiro, assim, no sentido de com quem vou encontrar essa resposta. Porque desde onde eu estava, onde me encontrava, na prática espiritual que eu estava, diz assim que você só retorna à origem dia 2. Em par. Interessante. Que é a união da dualidade, né? Exatamente. Se tornar o outro, se fundir em outro. Se reconhecer no outro. Isso, né? Daí isso também pode ser usado naquela historinha de par em par, subindo na arca, como uma ilustração de par em pares. Então, isso de alguma forma ocorreu. E aí ela aparece para me trazer essa resposta. Logo, eu fico sabendo de que também eu era a resposta ao que ela buscava. Então, vivemos algo realmente mágico.
Uma busca de crianças, né? Acho que é isso que eles estão um pouco... O Félix está... De onde vem? Porque essa busca da sua criança, né? O seu menino. Sim. Seu menino mágico que estava buscando a verdade. Sim. Né? Eu não acredito nas coisas que eu não vejo. Por exemplo, eu preciso que você... Não preciso, não. Mas o que ocorre comigo é porque eu senti, eu toquei, eu saboreei, alguma coisa... Senão, para mim, não faz sentido. Nada me convence de nada. E eu detesto ficar imaginando alguma coisa. Porque isso é tão pessoal meu, a minha imaginação entende. Aí alguém me sugere algo, aí imagina... Já é um campo muito meu, entende isso? Aí você vai querer implantar uma ideia para que eu imagine também. Isso pode atrapalhar a minha imaginação, entende? Sim, total. Vem contaminar, não. E eu quero muito ser honesto e puro, com muito respeito à minha mente. Não deixar colocando qualquer coisa entrando ali que vai bagunçar. Depois tenho que ficar olhando e arrumando e dar um trampo. Que interessante você estar trazendo um tema, porque assim, essa inquietude, eu vou chamar de inquietude interna, ela é um talento para as pessoas que sabem lidar com ela. Porque essa inquietude faz, às vezes, as pessoas se sentirem meio fora do contexto. Total. E ao ficar fora do contexto... Tipo um patinho feio. Patinho feio. Né? A crise do patinho feio. Né? E você é diferente. Diferente. A ovelha o diferentão. É. E isso, muitas vezes, leva a um estado de introspecção e depressão. Sim, claro. É muito comum, quando a gente trabalha hoje em dia com crises depressivas, né? Sujeitos que estão em processo depressivo, essa perspectiva do diferente, da autocrítica, né? Colocar eles nesse lugar justamente por falta de espaço. E me parece que você vivenciou isso, e ao vivenciar isso, você se inquietou com essa originalidade. E a partir daí tu criou um caminho em cima disso. É por aí o processo? Exatamente. Legal. É bom de ler essas coisas. Né? Olha, cá pra nós, ele Caramba. é muito bom. É muito bom. Ele é muito bom. É interessante, né? Porque cada um tem um talento, né? Então, esse talento de poder perceber, porque a gente só vê no outro que é nosso. Claro. Se eu leio em você é porque eu também tenho a minha inquietude. A gente né? reconhece. Então, a gente reconhece aquilo no outro que é nosso. Que e o a gente outro dá apresenta nome, que eu a gente também pode... tenho. Claro. E uma das habilidades, e um dos caminhos que a gente tem é poder compreender essa complexidade que é a mente, né? Que vem nesse espaço que nós estamos e como que ela nos leva nas questões emocionais. E quando você fala com paixão, né? Você é um cara que não é meio... Não é morno. Não, é intenso. Aliás, aqui é um casal nada morno, né? Morno, né? E eu até brinco, a gente até fala, né? Amor no nada é bom nessa vida. Até leite morno dá diarreia. E essas Dor de coisas barriga. já foram problema na vida. Esse que é o ponto. Ah, sim. Acha tudo que é fácil tem. chegar aqui? Como disse meu mestre... Com licença, tá? Como disse meu mestre Luiz Gasparetto. Fui aluno dele, tive a honra. Eu ralei o cu na ostra para chegar aqui. Saber. Entendeu? Nós temos um Acária, Sim. Jonas Massetti, não sei se já ouviu falar. Jonas Massetti é um Acária, um guru, né? E ele fala muito sobre isso. Ele fala, enquanto você não ralar na ostra, você não, né? Porque iluminar isso. Iluminar faz parte desse processo, né? Que Ninguém ralar, chega onde chegou, assim, brincando, facinho, né? Exige muita vontade de crescer, muito trabalho interno. Esse mergulho para dentro de si mesmo não é Tanto bom, que tem pessoas que, se percebendo como Adam, nessa inquietude que você chamou, no lugar de buscar respostas, deprime. Eu sou diferente. E se vocês me permitem. Traz uma crise existencial e a pessoa não busca ajuda, se acha menos que os outros por ser diferente dos outros. Eu sou menos. E o quanto que tem pessoas que precisam dessa inspiração para buscar a sua própria resposta, que está dentro de nós, não está fora, mas ela precisa ser buscada. Deixa eu aproveitar e falar, você que está aí, que tem essa inquietude, que percebe essa
sensação, né? Manda aqui pra gente um post, faz um comentário, né? Com certeza esse vídeo vai ser para você. E se você conhece alguém que tem essa inquietude, manda para ele, compartilha, vai ser muito legal. Vamos ajudar essa galera, né, que tem. Perfeito. Claro, porque dentro dessa busca, desse caminho, da jornada, eu falo porque também a minha criança tinha essa ânsia, essa busca. Só que no meu caso eu nomeava como amor, né? E aí a gente já essa palavrinha, né? Que nem Deus, né? Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é assumir que não sabe. Porque esse amor já vem com uma carga romantizada muito grande. A gente já tem que arrancar tudo isso. E nessa busca, é inevitável você entrar num processo depressivo. Bárbaro. Não tem como. Você se deprime diante daquilo que você vislumbra, porque se você mergulha profundamente para dentro de si, verdadeiramente, a sua visão começa a clarear. Sim. E aí você começa a ver. Só que isso que você começa a ver, claro, no momento você começa a ver que está fora. Nossa, aqui fora está tudo errado. Mas aí você reconhece que, na verdade, não. Então, você entra nesse processo de, é em mim, então, sou eu comigo, eu estou fazendo isso comigo. E aí, pode ir mais, né? E, no meu caso, por exemplo, eu encontrei Adam num momento diagnosticada com estado depressivo. É mesmo? Então, eu estava porque a minha busca inteira... Eu passei minha vida buscando um reflexo, um espelho. Porque eu vivia algo aqui dentro que eu não via aqui fora. E eu não vi uma representação aqui fora. Uma coisa que aí as pessoas falavam, amor, amor. Eu não entendia muito bem o que era amor, por que elas se relacionavam assim. Uma dizia que amava a outra, mas parecia que uma fazia a outra chorar. Eu falava, o que é isso? Então tem alguma outra coisa aqui, que eu não sei se é isso aí que vocês estão falando, mas que é muito boa. E eu não sei, e eu não conseguia compartilhar com ninguém. Porque não dá para explicar, não, né? É indizível. Não dá para explicar. Exato. Mas quando você sente, você sabe o que é. Exato. Né? Depois de identificado. Exato. Você nunca mais esquece. Não. Mas até identificar de fato, você não consegue explicar. Não. E acredito até que cada vez mais que isso é reconhecido verdadeiramente como aquilo que somos, aquilo que fica mais ainda difícil de descrever. Porque é indescritível. Né? Aí que você compreende aí que você a palavra Exato. indescritível, inefável. Exato. Por que inventaram essa palavra? Porque né? realmente não é através... As palavras apontam, os livros apontam, né? Um seu jeito, um toque, mas nunca vai ser descrito. E quando eu encontrei Adam, ele foi isso para mim. Ele foi esse reflexo, ele foi essa... Isso aqui tem fora. Ou seja, tem alguém que vive isso. Na verdade, o que eu via? Ele vivia esse mundo, só que ele tinha os pés no chão. Ou seja, ele estava dando aula, ele era um mestre. Eu falava, cara, então dá para viver? Porque eu estava naquele estado onde não dá, não. Ou seja, esse mundo não dá, não. Então, ele me trouxe... Ele me trouxe esses pés na terra, através dessa mente livre que ele estava me oferecendo, e esse coração, essa mente livre, e o que eu falo, né? Esse radical honesto que você fala, essa liberdade na mente, essa honestidade brutal que ele sempre teve, uma transparência que eu fiquei chocada. As pessoas falam, eu quero encontrar alguém honesto, alguém sincero, alguém não sei o quê. Né? Primeira frase honesta, a pessoa já não sei não, aquela pessoa. Por isso eu digo que nosso primeiro ano foi... Porque era tudo o que eu queria, mas na hora... Tô falando, peraí, que eu tô me vendo demais, sabe? Peraí, tá demais pra mim. Assustou. Mas isso é fascinante, nessa questão de... Hoje eu observo isso, a depressão e toda a pressão que o mundo está vivendo. E eu tenho um diagnóstico para dar para todo mundo. Por exemplo, eu acredito que todo mundo está com uma saúde poderosíssima. Vocês estão com uma saúde inacreditável. Vocês, todo mundo. Por quê? Porque do jeito que o mundo está, e você não surtou ainda, meu amor. É verdade. Você tem uma saúde. E se você surtou, você também tem porque está vivo. Porque está vivo. Você não saiu ainda para agredir as pessoas na rua, ainda você está se controlando. Meu querido amado, minha amada, você está com uma saúde em dia. Está entendendo? Sim. Porque confiar no que e em quem. Não tem referência espiritual,
é religiosa, tipo, os nossos líderes, é isso que vocês apoiam? Tipo, você jura? É uma piada generalizada, é um deboche o mundo. E as pessoas não estão surtando, tipo, meus respeitos, meus parabéns a todos. Ou seja... Estão se portando, ó. É quase um deboche, Mas porque tem um de limite, verdade né? é uma Esse provocação. fingir que está tudo bem, fingir que ok, fingir que eu não me incomodo. Também chega uma hora que a fatura vem, né? Com a depressão, a ansiedade, acho que é um grande sinal desse conflito, que é o período que a pessoa está resistindo, está suportando e está mantendo a saúde ainda. Sim. O que eu vejo também nisso é que o mundo já te oferece o motivo suficiente para você se sentir na merda. Certo? Tudo está trabalhando pesadamente, batendo com força para você se sentir na merda o dia inteiro. E tem motivo. E se a gente for pensar, é esse modelo, né? Porque a gente começa a conversar e, inevitavelmente, eu venho para o meu lado racional, olhar, como sempre eu olho, com um olhar mais sistêmico para tudo. Né? O que leva a isso a acontecer? Uma boa maneira de fazer com que as pessoas se deprimam, ou tenham ansiedade, ou tenham suas crises, busquem soluções e respostas em líderes religiosos, políticos, líderes de maneira geral, e, portanto, terceirize a sua tomada de decisão. Né? E torne-se vítima de algo que é maior. Né? Então, Deus pediu para que você sofra. Então, você vai melhorar no paraíso, não aqui. Então, essa perspectiva psíquica que foi criada é uma boa maneira de manipular a massa. E nós fomos doutrinados a aceitar esse tipo de modelo. E não pode pensar diferente. E se pensa diferente, você não pode pergunta estar por quê, só alheio tenha do fé. sistema. E estar alheio do sistema exige você encontrar os iguais. Eu recentemente estava eu sempre falo desse episódio que foi marcante, a gente estava num grupo de líderes e fazendo um trabalho, professores e tal, e aí nós tivemos a presença de um grande líder, 80 e poucos anos, 86, 84, 86 anos, dono de pelo menos umas 20 empresas muito bem sucedidas. Né? Então, um cara que já estava numa outra fase da vida. E veio fazer uma palestra para a gente, inspiradora. E foi inevitável. Ele abriu espaço para as pessoas perguntar. Eu falei, não me aguento, eu vou perguntar. Eu falei, mestre, porque é um mestre, né? 86 anos. Falei, lúcido, atento, antenado em tudo, com e aí aquela eu falei idade, assim, uau! Mestre, me conta uma coisa. Como o senhor conviveu e convive, ou o que o senhor diria para nós que lidamos com líderes e precisam lidar com a solidão? Porque quanto Porque maior é uma a solidão. liderança, maior a solidão. Como é que o senhor lida? E aí ele baixou a cabeça. Eu me lembro até, baixou a cabeça. Levantou, sereno, e falou, é uma merda. E é assim. Encontre os seus. E para mim isso foi a resposta que eu precisava. Claro. Encontre os seus. Perfeito. Pronto. Leões só podem rugir Saúde, dentro de mestre. leões. E para mim isso foi assim, até me arrepio quando eu lembro. Claro. Porque quem fica à beira vai ter que encontrar quem está à beira. Para que a gente possa conduzir pessoas para esse outro lugar. Então é o nosso papel de ponte. Já se encontram e já estamos nos encontrando. Isso já está acontecendo. Não Esse é que por é o ponto. acaso, né? Você precisa se revoltar com isso que está fora, do qual você sempre foi vítima. Você precisa se ver otário. É justo e necessário. Enquanto você não reconhecer isso, Não vai rolar. você não vai ter a indignação suficiente para poder sair Pra poder fazer Não vai diferente, rolar. exato, pra poder E fazer Você tem que ficar tão emputecido. É. Mas com você, querido. É lógico. A gente ri para poder não chorar Não o chora, tempo todo. porque nós já choramos. É Nós já choramos claro. por conta. Já choramos? Claro, Oxi. muito. E choramos ainda. Entendeu? E choramos ainda. E eu acho que mais do que tudo, a gente tem que se dar o direito de chorar. Claro, Porque claro. nós, né, eu posso dizer nós, de maneira geral, fomos criados para não poder chorar.
A gente pode infartar, a gente pode ter derrame, mas não pode chorar, não. não. Chorar. É verdade. E Nem hoje, demonstrar fraqueza. e essas maravilhosas adestradoras Isso que eu nos ia falar, mas a gente adestram podia. na emoção. Por isso, nossas Até demais. adestradoras. Claro. Até demais. Até demais. Até Como? demais. E aí vocês? Eu tava aqui falando pra ele, mas a gente podia até demais. A gente podia. Aliás, Aí era onde- só o que vocês podiam. Aliás, era Vocês só. não poderiam fazer Era outra estimulado coisa. até. É. E isso é um equívoco. Né? Eu estava com um casal agora há pouco que estava falando aqui, ela de origem oriental, ele nordestino, né? Também bem impetuoso. Ele falou, essa coisa do oriental, da mulher não ter vez, para mim eu não aceito. Eu falei, não, eu concordo com você também, mas faz parte de uma cultura. Né? E submeter o feminino é submeter uma parte nossa. Como se o feminino fosse mais fraco, né? Que é um equívoco. Né? E existem várias explicações para isso, a gente pode buscar outras filosofias, né? Mas o importante é o quanto a dualidade, vocês falaram disso, a caminhada de vocês, a busca um do outro, a busca de si, através do outro num processo, é uma decisão espiritual. Exato. Uma vez isso compreendido, tudo isso que falamos no início do permanecer junto 24 horas, 24/7, como falamos, meu irmão, é fichinha. Nossa. Eu tenho um propósito. Eu brigo com ela, que com ela, tá maluco? Não, é comigo. Tá brigando com você mesmo, Então, usando sabe, ela levar como levar a alvo. sério de verdade o caminho espiritual, não fazer de conta. O comum é as pessoas têm uma vida onde elas têm um caminho espiritual. Nós somos o próprio caminho espiritual. O resto se alinha a isso. Porque para mim, eu nunca acreditei, por ter convivido, por demonstrações, nunca acreditei em ter uma crença, ou, por exemplo. Por isso do fato de eu tenho uma prática espiritual, ou eu acredito. Não, eu não acredito em nada. E para mim isso é um atraso. Não acredite em nada. Se você não comprovou, você está mentindo. Você acredita, o que é acreditar? Eu creio. Eu não sei. Melhor dizendo, eu não sei. Não conheço, nunca vi falar. Me falaram, mas eu não vi. Você viu? Não vi. Então, também contando a sua imaginação. Então, eu também posso imaginar. E aí fica imaginando por imaginação. Então já começa por aí, sabe? Então, imaginem que toda a nossa vida, e aí a gente permeando construção de empresa, de instituição, de serviço, né? Que girava em torno dos nossos processos e tal. A nossa relação, tudo nessa intensidade, tá? Vocês imaginam? Nesse questionamento. Não. Nesse, vamos pagar para ver. Aqui ninguém imagina, aqui ninguém crê, aqui é ou não é, vamos ver. Era sempre assim, vamos pôr na mesa. Vamos para a pôr na realidade. mesa. E vamos isso fazer. para mim, nossa, eu costumo dizer assim que Adam trouxe 3 lemas para minha vida, que é não vendo o peixe que eu não como, não jogo conversa fora e não tenho tempo para ser o que eu não sou. Legal. Então, e isso a gente leva assim, e isso na escola Vai que eu morro hoje. É. Eu sei, eu não sei. Então vamos já encerrar o dia como tem que ser. É. Pelo menos até que alguém me diga alguma coisa, me aponte o dedo e diga, então, sabe, eu quero ser verdadeiro, me entende? Sim. Eu posso ter errado, mas, cara, mas dentro do meu contexto, olhe para mim. Até que alguém possa vir, questionar, te ajudar a ver sob outro ponto de vista, é o teu ponto de vista. Exato. Não, essa é a coisa mais linda, assim, dentro desses lemas, o que eu pude vivenciar todo esse tempo é que, por exemplo, eu sempre fui uma menina muito boazinha. Então, eu montei, olha, sou doce naturalmente, entendo. Mas foi montada aí uma menina boa, uma filha boa, obediente, tudo isso. Então, quando o Adam chegou na minha vida, com essa coisa radical, né, de desmontar, e era o que eu queria. Sair das Eu quero que essa coisa aqui, que seja, não tudo isso. Então, ele trouxe tudo isso para minha vida. Então, foi me dar conta de que isso que eu montei, essa boazinha, tinha tanta arrogância nela, porque ela tinha uma incapacidade de assumir erro. A gente olha assim e fala, cara, Adam me ensinou que assumir, olhar no olho e falar, olha, eu me equivoquei, parece. Ou eu não sei. Mas poder olhar no olho de alguém e realmente falar isso, Nossa, que com liberdade. com essa honestidade, isso aí eu
na minha vida, assim, trouxe honestidade e humildade, realmente. Porque essas capas têm tanta arrogância, são tantos padrões, e que você defende esses padrões. Você não quer que alguém te diga que, olha, você não fez isso bem, aí você se sente insuficiente. Aí você, né? Eu não sou suficiente. Não, cara, só foi isso que aconteceu, entendeu? E se você pode melhorar, então melhore. Então eu falei assim, puta, na próxima eu vou fazer diferente. E essa dificuldade de dizer a boazinha perfeita, que não pode errar, que não pode... minha mãe, como tinha os dois, né? A do meio, e eles brigavam, assim. E aí minha mãe falava, eu era tão quietinha. Natural, isso era natural meu. Ela falava, você veio para trazer a paz. Então, você imagina o estilo. Eu trouxe a eu não paz. posso me alterar, né? Então, guerra eu não posso trazer para essa casa. Nenhum conflito, nada. Porque a criança vai achando que aquilo é a verdade absoluta, porque veio de um adulto. Claro. E claro que ela me falou isso como um super elogio, assim, lindo. Sim, muito amor, melhor das né? intenções, Super querido. Falando, ai, melhor, filha, obrigada por você estar aqui trazendo essa paz. Porque esses dois aqui, né? Só que isso ficou e aí é como se Adam tivesse aberto esse direito. E também esse dever de mim para mim, de ser transparente, sabe? E de, neste caso, assumir coisas e ter essa hombridade de poder olhar no olho e dizer algo, sabe? Quando você fala, né, é inevitável a gente perceber a admiração que você tem. E se tem uma coisa que a gente nota nesses 41 Mantenha anos um relacionamento verdadeiro. é a admiração mútua. Admiração. A admiração. E a coragem de ser nós mesmos. Porque tem que ter coragem. Porque esse jeito que a gente criou desde criança, né? Foi a nossa defesa. Foi necessário. Era o único recurso que nós tínhamos. Se aqui eu preciso ser boazinha para ser amada e ter o meu lugar, eu vou ser a boazinha. E eu vou seguir isso aqui que minha mãe falou. Só que aí nós vamos crescendo e percebendo, eu não sou tão boazinha assim, não. Né? Eu tô aqui sentindo umas coisas que eu não posso pôr pra fora. E não tá dando tão certo assim. E assim, se eu fizer, como é que eu me mantenho, né? O que vão pensar de mim? Então, assim, são tantos conflitos, né? Eu acho E que os maiores conflitos vêm no início da vida adulta, que é a hora que você vai para a vida social, a hora que você vai ganhar dinheiro, que aquela máscara que foi construída, que foi por sobrevivência, não vai caber em todos os lugares. E aí a nossa saúde mental começa a apontar. E aí a gente está falando de casal, né? Porque relacionamento, casal, espiritualidade, a importância que ela tem. E aí a gente olha tudo isso dentro de um mundo corporativo, onde os papéis são importantes, onde o ego funciona, flui, onde faz parte dessa massa que não está na beira, mas está na massa. Como é que a gente transita, como é que a gente lida com isso? Né? Porque é um lugar que você também precisa ser verdadeiro, que você também precisa ser honesto, que você tem necessidade de perceber como afeta o outro, mas ao mesmo tempo você tem que saber como que isso também lida com você. É um processo também, é uma oportunidade também, este mundão, a gente fazer o nosso processo espiritual, né? Essa ponte, seja ela qual for. Porque eu estou vendo que eu estou diante de dois mestres espirituais hoje, né? Tem essa, né? É onde estão? Boa, amor. Boa. Bonitões, né? Mestres ascensionados. Eu sabia que acompanhava, assim, né? Os caras vêm todo dia, sempre essa hora. Mas é verdade. E aí a gente pensa assim, bom, como que a gente leva isso para o dia a dia? Como é que a gente faz? Como é que a gente ajuda outros casais que estão, assim, Em outra fase. dentro de uma máscara tão grande, adoecendo mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, e com medo de quebrar essas barreiras, né? De serem eles mesmos, de terem ajuda, de serem verdadeiros um com o outro e olhar um no olho do outro e dizer, olha, aquilo me chateou, estou com raiva de você. Não é fácil a pessoa que está há muitos anos nesse quadradinho ter a coragem de começar a quebrar essas máscaras e ser ele mesmo. Vocês já devem ter vivido com vários casais, várias pessoas. O que vocês têm para nos contar? Aí. Você quer a parte mais doce ou a parte mais radical? A mais radical, depois vamos começar. É isso que eu falava. Obrigada.
isso que você falou não é fácil. Me lembra da história do cara que foi no interior buscar uma casa de um amigo que ele não encontrava e encontrou um cachorro na frente de um casarão que tinha um cara lá e um cachorro sentado ali. E ele vai perguntar para ela onde que fica a casa do amigo que ele estava visitando. E no que ele estava conversando com o rapaz ali, o cachorro começa a uivar, né? Do nada. Estranho, né? Aí, no que acontecia a conversa, né? O cara pergunta, mas esse cachorro, ele tem alguma coisa, tem algum problema? Por que ele está fazendo esse uivando assim esquisito aqui? O rapaz fala para ele assim, não, é que ele, na verdade, não tem problema nenhum. Ele só está sentado em cima de um prego aí. E está doendo o suficiente para ele chorar, mas não o suficiente para ele se levantar. Então, está difícil a situação de você ser verdadeiro. Então, não está doendo o suficiente. Exatamente. A angústia não Porque chegou no nível máximo. Daí que uma vez também aquele mestre que me ensinou uma situação que é complicada. Sei. Né? Que ele falou assim, a melhor maneira de você ajudar uma pessoa que está na merda, verifica se ele já está até o pescoço. Quando ele estiver até o pescoço, faça o favor a ela e pise nela. Não dá para ajudar ninguém. Isso é de uma arrogância. Digo eu que nasci achando que ia ajudar o mundo. Eu apanhei muito por meter o nariz onde não fui chamado. Bárbaro. Mas muito. É da minha mãe, minha irmã, todo mundo. Bárbaro. Todo mundo. Então, demorei. Ela foi à minha escola e agradeço tanto. Ninguém me pediu. Na verdade, parecia ter pedido. Eu os via sofrer, mas ela só queria contar que está sofrendo. Não pediu ajuda. E mas eu tenho a solução. É esse. Não quer a solução. Porque se tiver solução à vida, essa pessoa para de existir. Você entende que essa pessoa vive em função do seu sofrimento? Perfeito, sim. Ela trabalha, ela ganha dinheiro, ela investe, ela troca coisa para poder sustentar o seu sofrimento. Perfeito. Para bancar essa miserável vida. Ela cria situações para continuar ali. Hoje, ela viaja, ela cria, ela já cria o cenário, ela vai para a praia para O infernizar. estilo de vida dela. Ela arruma um carnê do carro Tudo. novo para poder sofrer, né? Capeta. Legal. Se acabar não os se deu problemas, conta. ela não vive, ela vai arrumar mais. Exato. Se essa pessoa não se deu conta, não abriu, se dar conta, esse primeiro impacto de mim, nossa, eu preciso de ajuda. Agora sim. Aí podemos todos, qualquer um te ajudar. Mas se não houver esse se dar conta inicial de dentro de você e você acha que alguém vai vir, não vai acontecer. Essa é a maluquice também de achar que tem um salvador que virá te salvar um dia. Uma pergunta muito interessante que a gente fez muitas vezes para alguém que trazia um problema, por exemplo, era o que, por exemplo, Ima, quem é você sem isso? E aí? Como seria você sem esse problemão que você está me falando aí? Esse conflito, né? E aí, esse lugar do não saber é que é assustador. Esse espaço tão honesto de não faço ideia. E aí eu tenho que me agarrar a qualquer coisa. Pode ser um conflito, um problema, uma coisa muito... Porque senão, onde eu estou eu? Então, é aí onde entra o que nós sempre quisemos a vida inteira. Não quero nada disso. Eu quero eu. O que é isso? O que é isso? Que nem chama eu. Eu falo eu porque é o pronome que eu posso dizer aqui. Mas o que é esse troço? Então, o que seria isso? E aí a pessoa fala... Por isso que a Adam está falando, né? Ela vive em torno disso porque é ali onde se reconhece. Então, enquanto você não questionar essa identidade, esse reconhecimento... Eu me reconheço como isso e realmente assumir, porque... Se há uma coisa que é muito honesta em todos nós, é essa resposta. Quem é você mesmo? Eu nasci, eu sou mulher, eu sou isso. Não quero descrição. O que é você? Quem é você? E aproveitando, né? Pergunta, hein? Eu adoraria ver aqui nos comentários como você responderia essa pergunta. Quem é você?
E se tem alguém que se identifica com esse conteúdo, manda esse episódio para essa pessoa. Não esquece de curtir e se inscrever no canal, que você é muito bem-vindo. Isso aí, dá um likezinho para nós, é importante. Viu? Sem respostas teológicas, por favor. Por favor, por favor. Não, porque é muito importante. Muita gente vai buscar respostas em algo que foi doutrinado. Claro. Porque é um papel. Claro. Sim, sim, E esse papel faz com que a gente seja aceito em algum tipo de comunidade. E traz uma espécie de segurança, né? Porque ela uma ilusão, diminui mas- o medo. Exato. Mas até quando você vai fingir, porra? Até quando Caralho. o prego... Exato. Até quando a o prego não dor aguentar estiver mais maior. aquela porra. Pai do céu. E é E um- pensa num prego então que está. Pensa por um prego e tanto, né, para você ir logo. E aí vocês estão nessa caminhada junto há 10 anos nesse processo. Vocês já devem ter criado ou montado alguma coisa para Mas ajudar. não antes tem, não? disso, Conta mais. ele contou a parte difícil. Tinha a parte Isso. doce que E a vinha parte depois. Ai, o que era a parte do que mesmo? Não era isso? O não saber também foi difícil? Dos casais. Pessoas que Era sobre os vêm. casais, pessoas que vieram para nós. Não, por exemplo, nós também somos celebrantes. Ah, é? Então, imagina que a gente acompanha casais, acompanha eles antes da data, um processo que passam conosco e celebrar. Então, essa é uma das coisas mais doces que nós temos, que é tudo Ah, 99%. eu vi é mesmo ela. uma celebração. Eu sou vou esse dia para Só pra- Você vai só para segurar. tudo é dela, para você Entendi, entender. o microfone Essa é a parte você doce. segura. Essa é a parte mais bela do que a gente faz, entende? E o outro é bruto e papo reto, entendeu? Que as pessoas querem, né? Querem encontrar o amor. Querem encontrar um companheiro, uma companheira de verdade. Sim. Porque no relacionamento é um lugar que você mais cresce e se desenvolve. Porque ali deveria ser o lugar de nós sermos nós mesmos em primeiro, Sem dúvida. como base, né? Primeiro espaço livre, depois desse aqui dentro. E, meu tem que ser. Deus, a hora que um casal se encontra e começa a viver juntos, ou seja, comeram 1 quilo de sal, que aí é quase 1 ano, um casal demora para consumir 1 quilo de sal. E aí já apareceram decepções, já apareceram coisas mal resolvidas. Desejo de matar o outro. A gente comeu 10 quilos no primeiro ano. E o questionamento, né? Será que isso é amor? Será que é o quê? Porque não existe referência antes. É interessante, vocês começaram a contar a história de vocês, já relativamente maduros, com uma caminhada espiritual, uma caminhada de trabalho, de De vida, né? e uma decisão. E aí vocês se encontram, se unem e continuam essa caminhada e passam a servir a partir disso. Aí eu fico lembrando de nós, né? Pois é. Nós nos conhecemos. Ela tinha 16, eu tinha 18. Oh. Eram 2 crianças, né? Eu tinha Então, 19. 19. E aí a gente Eu não acreditei, resolve né? fazer Precisei ver o família RG. juntos. Né? Então, Uau. e aí nesse sentido, obrigado, querido. E aí nesse sentido, a gente passa a viver a vida. Com todos os problemas, com todos os aprendizados e com todos os desejos de ser feliz, de se encontrar e de viver a vida. Então, nós passamos um processo. Claro. Né? Nós amadurecemos a trancos e barrancos e na experiência viva, é verdade nua e crua, né? Sempre. Obviamente vocês vivem o que nós vivenciamos, que é um potencializar o outro. Sim. Total. Esse Cada é o... um com as suas dores, a gente se encontrou. E também tivemos essa coisa do... Não, Félix sou eu de calça, né? E A minha sou versão eu, feminina. né? Então, assim, a gente casou extremamente apaixonado, mas já tinha o Tiago na minha barriga. E aí, um grande questionamento, mas será que nós casamos só por causa do Tiago? Será que isso aqui é amor mesmo? Ou é o quê? Uau. Porque eu estava amadurecendo, era uma menina, literalmente. Então, nós tivemos, assim... Aprendemos a vida juntos.
vários significa que recasamentos. Nós claro. tivemos que separar e casar, recasamos. nós tivemos que nos matar e nos sobreviver, nós tivemos... tem pessoas que às vezes eu falo, olha, eu sou casado há 40 anos. Então, eu falo, 40 anos com a mesma mulher? Eu falei, de jeito nenhum. Todo ano. Aí é onde você se engana. Quantas versões, que essa mulher já mudou muito, não é a mesma, já faz tempo, né? Eu não sou o mesmo há muito tempo e eu só sou quem sou graças a ela. Talvez a ela ter tido a capacidade de ver algo que eu não via, acreditar em algo que eu não acreditava. E a partir desta inquietude, dizer, o que essa mulher gosta tanto desse cara que eu sou, e eu não sou tão, né, eu sou qualquer coisa. E aí foi onde a gente começou a aprender. Eu falo, a gente também começou diferente das pessoas, né? Porque hoje nós somos um casal apaixonado, vívido, muito mais do que quando nós éramos com uns 18, 19, 20 anos de idade. Claro, claro. Porque hoje o amor é Natural. verdadeiro. É o amor no E ele sentido, faz parte, sem ele o é romance. leve. Claro. Hoje, literalmente, é uma escolha. 2 inteiros que se Totalmente escolhem. escolha. Que não necessitam E já tem essa alguns escolha. anos que nós estamos sem filhos, então é realmente um olhar um para o outro. Porque quando existem os filhos e os filhos vão embora, aí começam Aí vem as os nossos- grandes separações dos casais, né? Porque até então eles não se olhavam. Exato. Filho Aí- distrai muito, né, a vida. Assim. E como vocês se enxergam hoje em dia, mudando um pouco de assunto e as perguntas agora deste lado, começando nesse podcast dessa tarde de hoje, como vocês enxergam, então, os novos relacionamentos, onde as pessoas, as mulheres agora de um lado e homens de outro agora, Como estão os relacionamentos? Olha, A tua pergunta é muito tipo ampla. Red Pill e essas coisas que estão acontecendo de homens que não precisam de mulheres e mulheres que estão dizendo que homens não prestam. eu vejo assim, as mulheres muito feridas, muito machucadas e sem estarem na essência feminina delas. Elas tiveram que desenvolver a energia masculina tão forte que elas se perderam delas mesmas. E eu vejo muita mulher machucada, colocando em todos os homens a dor do pai, de quem abusou, de tantas histórias, e ela projetando em todos os homens e desacreditando do amor. Só que ela está tão na defensiva que tem medo de ser uma mulher feminina. E que dentro dessa feminilidade existe a força dela, que ela ainda não consegue se identificar com essa força. Porque um corpo que gera vida, para mim, assim, é uma potência gigantesca. E a mulher não está olhando para essa força interna, para essa potência interna que ela tem. E aí ela vai encontrar um homem fraco, com medo de ser homem também, porque foi protegido e tudo mais. E tudo bem, pode ser que em algum tempo esse relacionamento flua, Funcione. se desenvolva, esteja tudo bem, mas em algum momento vai dar problema, né? A maturidade mostra que tem alguma coisa aí que não vai ficar legal. Tua pergunta é ampla, porque ela vem com uma base filosófica muito forte. No sentido assim, muitos homens foram... Eu vou falar muitos homens, de maneira geral eu vejo que o homem, numa busca incessante de assumir um papel que não é dele, de ser o dono da verdade, ele se frustra com essa impotência, essa incapacidade de ser único, porque ele não é único. Né? De novo, somos únicos quando nós estamos nessa comunhão da dualidade. Tem um livro chamado João de Ferro, que fala um pouco sobre a história do homem e a necessidade do homem encontrar o seu homem peludo. E ao encontrar o homem peludo, ele poder se libertar das amarras que ele teve com a mãe, com a ideia de proteção, né, de poder enfrentar o mundo de uma maneira mais aberta, mais significativa, e poder respeitar as diferenças e respeitar a potência que o feminino traz. Então, quando você faz essa pergunta, como que eu vejo uma sociedade, de maneira geral,
adoentada, no sentido de iludida por N saídas, e onde a única saída é assumir a sua responsabilidade, assumir o seu papel. E tem 3 coisas que para mim são fundamentais, eu falo sempre e vou voltar a falar porque não tem outro jeito. Eu aprendi também com desses mestres que a gente acaba tendo na vida, né? São muitos mestres, e ele traz 3 pilares para mim fundamentais que para mim é libertador. A consciência da autorresponsabilidade. Quem eu sou? Respondendo essa pergunta. Quem eu sou? Qual é o meu talento? O que eu tenho para poder oferecer para esse mundo? E para mim. Então, a minha autorresponsabilidade. O mundo é aquilo que eu crio. Inclusive meus problemas, Tudo principalmente. é o que eu crio. E quando eu assumo esse papel, eu posso abundar ou não. Eu posso ter uma mente de abundância ou uma mente de frágil, uma mente escassa. O outro ponto é saber que eu existo para servir. O ser humano foi feito para servir. E servir não é ser bonzinho. Servir é estar à disposição do fluxo do universo. Seja o universo o nome que você quiser dar. Deus, divino, maior. Sei lá. Servir é uma função, que é ser como um pescoço no organismo. Eu uso essa analogia às vezes, né? Pescoço não é bonito, pescoço não chama atenção, pescoço às vezes a gente até esconde, põe gravata, põe um colar. Não é o bíceps, não é o bumbum, não é o rosto, não é o tanquinho. Pescoço, ele só passa o oxigênio, o alimento, o fluxo de energia e o sangue. E é por ele que passa a voz. Uau, perfeito. E o pescoço, a função dele é ligar a cabeça pensante com todo o sistema. Sem pescoço, nada funciona. Se as pessoas aprenderem que elas deveriam ser mais pescoço e menos outras coisas. Esse é o princípio do servir. E por último, a gente existe porque existe uma rede e a gente faz parte dessa rede. A gente é parte de um todo. A consciência de que eu faço parte de um todo, fazendo ou não alguma coisa, faz com que eu tenha a autorresponsabilidade, o servir e a consciência. O que falta, o que eu vejo hoje, é que falta para as pessoas essa tríade, essa consciência maior, esta assunção de responsabilidade e menos estruturas egóicas para a gente poder ser apenas uma ponte. E isso não é possível fazer sozinho. Por isso é necessário um relacionamento. E você começou falando isso. O jogo da dualidade exige que eu encontre a minha outra parte. E a minha outra parte, para mim, foi a Ema. Aliás, eu acho que a gente já está há muito tempo nessa pegada. Tanto que quando a gente criou esse espaço sagrado, foi justamente para a gente falar para as pessoas, vale a pena. É possível. Perfeito. E trazer pessoas como vocês é falar assim, vale a pena mesmo, está aqui. E eu vou mostrar mais. Aqui, ó, tem Eu mais provo. tem mais gente. Boa, claro, claro. Vale a pena. Temos Isso aqui, mesmo. temos histórias diferentes, 2 caminhos seres diferentes. inquietos se encontrarem e fazer uma coisa linda, né? Uma expressão para o mundo, através do trabalho de vocês, que deve Aliás, ser maravilhoso. Qual o trabalho de vocês? Conta para nós. O que vocês têm para o mundo? Antes de irmos para o nosso trabalho, eu vejo que uau, que sensação, que sentimento bonito. Agora acabo de escutar você e ver que estamos num espaço sagrado e este serviço que vocês estão fazendo é a resposta à minha pergunta, né? As mulheres, homens que estão buscando, que já não acreditam em nada. Que besteira. Vocês nem começaram. Você não sabe de nada. Para começo de conversa, entenda uma coisa. Vocês não sabem de nada. Se não entender isso, melhor já pular de canal, porque o que eu vou te servir não vai te servir para nada. O que eu vou te contar não vai te servir. Por quê? Porque a coisa é muito simples. Você só encontra o que você está procurando. Entendeu?
você encontrou, é porque você está procurando. Não está procurando, você não vai encontrar. Não. Não vai achar nada. Não precisa explicar nada quântico nisso. Todo mundo sabe disso. Princípio básico. E você encontra aquilo que é compatível. Logo, exemplos aqui. Você tem exemplo, os donos desta casa. Então, tudo é tu. O outro é você. Exatamente igual a tu. Então, a tua vida já começa por aí, né? Primeiro contato é este corpo, né? Eu ocupo este corpo, estou usando, me expressando através dele. Ele é um traje. Eu penso e ele faz movimentos. Se eu paro de fazer isso, ele desce, entende? Ele obedece à minha mente, este corpo. Eu alimento, eu cuido, eu nutro, eu hidrato, boto ele para tomar sol, dou vitaminas, levo ao médico fazer todo o check-up. Calça de boa estimação, é isso aí. Tudinho. E ele responde a isso, aos estímulos. Se eu tomo mais vitaminas, se não me nutri bem, ele responde a isso. Meu raciocínio funciona melhor, com melhores nutrientes, tudo. Então, se eu estou tudo cagado nisso, meu pensamento já está cagado. Perdão pelo francês. O meu ziriguidum está cagado. O meu cheiro, meu olhar, minha boca, tudo. Logo, desde aí, eu me ajeito, me arrumo, me maqueio, me fantaseio. Fantasia. Me fantasio. Muito obrigado. Me fantasio e vou em busca de alguém. Aqui todo mundo tá lindo. Vou arrumar alguém, entendeu? Um trouxa que enganar. Vai achar Aí que também tá todo montado, tudo fantasiado. Vai achar um pronto para ser enganado. Enganável. Porque, né? Eu me engano, eu encontro. Aí Faz ressonância. Aí no dia seguinte você acorda e achou que a sua noite não foi daquele jeito, você reclama que os homens que não te ligaram. Não me deu flores. Sabe? Então, por que seria tão injusto a vida se tivesse se dado bem? E às vezes acontece. Tem pessoas assim que enganaram alguém e se deram bem, enganaram direitinho. Mas você entende que se você não se deu conta que você é um sacana, puxa vida, entende? E essa é a consciência primal para tudo começar. Aí você vê que você ser vítima disto, puxa vida, não seja tão ingênuo assim. Por favor, você está participando fortemente. Você está criando a tua realidade. Logo, só se olhar. Aqui Nós criamos agora. a realidade, né? Já começa por aqui. O que eu comi hoje? Já começa por aí. Porque o meu corpo é comida. Meu corpo é comida. Sem comida não tem corpo, não tem. Sem água não tem. Não tem. E aí você já entrou no primeiro pilar da escola, que são os pés na terra. Olha, é verdade. Porque o que a Dan está falando, você é o próprio auto-engano. Você já finge ser o que você não é. Você não sabe, mas você, né, tem um monte de arquivo aí que te diz, aí você se monta, você diz, eu sou isso aqui. E vai lá, leva o seu currículo enorme, né, sou isso aqui. Então, e a Dan está falando, né, esses pés na terra, que é esse auto-engano com relação a esse veículo já, né, a esse traje, a esse meio de expressão. Então, você já está... Como você se engana com a comida? O médico mandou... não, eu já sei o que fazer. Você sabe. Você até entra numa roda de conversa e fala, claro, não, tem que comer assim. Você está fazendo, animal. Você está fazendo isso e isso a gente fala, que é o início de tudo. Se você não tem isso, aí você vai buscar uma mente poderosa. Oi? Você vai buscar Deus, o Espírito, a consciência. Para com isso. Que pés na terra. Como que você está lidando com o básico? Isso é muito espiritual. É a realidade do teu dia, né? Exato. Às vezes as pessoas colocam muito o espiritual. Se eu for lá no templo X, na igreja Y, é fora. Eu coloco um mestre. Mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Como se não fosse espiritual o que a gente faz com nós mesmos, né? Na verdade, o pilar. Esse aqui é o ponto que a gente fala. Isto é a coisa mais espiritual que existe. O resto é viagem, imaginação,
punheta espiritual. Isto é a espiritualidade. Isto aqui, Isso aqui. agora. É o aqui Esta agora. é- E o esta mundo é a nossa reflexo prática. nosso, né? Esta é a prática espiritual. Como assim prática? Como eu vou praticar para isto? É ao vivo. É aqui eu agora. entendo, É aqui eu agora. entendo que a mente humana foi programada a acreditar de que o dia a dia é um rascunho. É um rascunho ali, mais ou menos. Vai vivendo aí, vai empurrando com a barriga, porque ele imagina que a vida vai acontecer depois, que depois ele vai passar limpo. Não, cara. É isto aqui, é este momento, é este instante. Não tem outro. E eu entendo também que muita gente usa da espiritualidade para escapar deste momento. Para imaginar uma outra vida em um outro mundo, em outra dimensão. Eu não sou dessas Pleiades, eu sou de um outro. Puta que pariu. Cada um faz da sua vida o que quiser, certo? Mas aqui foi me dado uma situação para poder expressar o que eu acho a respeito. Entenda, você é livre de fazer o que você quiser. Mas caso queira entender como que eu vejo, segundo respondendo às vozes da minha cabeça que me vêm e me dizem essas coisas, então estou contribuindo. Primeiro passo é você alinhar os teus chakras básicos. Como que você vai subir nos chakras mais sutis se o básico não está estabelecido? É como construir um prédio, você tem a tua cobertura, mas a tua... Fundação tá... A fundação... Você Frágil. entendeu? Perfeito. Então, essa é a vida, apenas aqui convidando para se dar conta. E desde aí, quando isso que você está falando do primeiro pilar, né, que é pés na terra. Assuma que você está aqui na terra. Não viaja de que tem uma missão em outro quando lugar, eu morrer, em eu outro vou tempo. pro paraíso. Não. Eu vivi uma experiência e me dei conta de que eu não sou esse corpo. Tá. Você não é, mas se eu puxar a sua orelha agora, o seu cabelo, você vai sentir. Opa. Então vamos lá. Então vamos Isso é o que lidar com esse traje. Lidar com essa realidade exato. que você está criando para todo você e para mundo quem está nega em isso. volta de você. Também. Isso não é prático. Não é que não está errado, não é prático. Apenas isso. Como não está alinhado. Não está alinhado. Não está alinhado. Porque o meu corpo está aqui, mas eu estou pensando em outra coisa mas eu creio outras coisas. Sim. Não está alinhado. Sim. Aliás, né, quando eu penso, sinto e ajo em direção a um único lugar, eu estou completo. Claro. É como... E aí só vai gerar coisa boa. Claro. Se a gente parasse só isso, muito Já está feito. do que a gente se propõe está feito. Exato. Exatamente. Por isso que essa é a base, porque os outros vêm naturalmente, os outros pilares, e não estão separados desse. Sim. Eles são a mesma coisa, afinal. Mas parece que precisamos dizer, ei, acorda. Oi. Por isso hoje você tem MIT, Stanford, as grandes universidades que chamam a atenção, dizendo assim, preparem seus executivos e líderes para estar em estado de presença. Desenvolva processos de meditação para você ter presença. Sim. Porque sem presença, suas decisões são frágeis. Claro. E a gente passa a vida inteira decidindo. Está vulnerável. São equivocadas. Sim. Porque vulnerável a gente vai ficar. Mas é decisão. O que você decide? Eu decido ficar com ela. Portanto, na hora que eu decido estar com ela, eu abro mão de um monte de coisa. E é minha decisão. Claro. Eu decido fazer alguma coisa. Então, ao decidir algo, eu abro mão de tudo. Mas é minha decisão e, portanto, eu vou ter resultado a partir da decisão. Então você tem que estar bem Quanto centrado. mais centrado, mais a decisão é sua. Claro. E não há mais uma decisão esperada pelas pessoas. Sim. Claro. Né? E aí essa base, eu diria que se chegar só nisso, nós mudamos a humanidade. Porque é isso que a gente hoje martela, digamos, a modo de explicar, né? O primeiro pilar da Escola dos Deuses. Para você se auto-reconhecer, porque isso não é uma crença também. Eu sou professor, mas o que te ensino é o óbvio. Mas óbvio E tenho que fazer toda uma firula para te explicar o que você é. Então, o que eu faço é conduzir alguém à sua real originalidade. Exato. Ao que é. E para isso, precisa botar os pés no chão. De verdade. Enfiar mesmo. E trazer
toda a responsabilidade para si sobre o seu primeiro, imediato, seu corpo, o seu veículo. É De imediato alinhar isso. Porque, de alguma maneira, é como essa consciência diante do suposto bruto, que é o, né, o corpo. Como, se você não a tem, se isso não está aqui, presente, essa consciência de como estou lidando com isso, como você acha que você vai ter algum tipo de controle ou consciência do sutil, que é um pensamento, uma emoção? Como você acha que você vai poder vislumbrar isso? Né? Então, para você lidar com esse mais sutil, é necessário. E um outro detalhe, né? Para o cuidado para com o outro. Quando eu me cuido, de imediato eu já sou um recado para o outro, para se alinhar. Sim. De imediato. Então, tornar minha vida esse cuidado, isso implica o que eu como. Naturalmente, nós temos uma alimentação específica. Claro, o Adam tem toda a base de fisiculturismo, ele é educador físico, então, assim, ele tem de nutrição. Então, a gente traz toda essa base dentro da nossa escola, que é... Cara, tem aqui, ó, é isso que a gente fala, saber todo mundo sabe, mas você vive desde aí. É aí onde a diferencia, se você está realmente nessa jornada de autorreconhecimento, que é mesmo. Então, você vai sair desse lugar do saber... para ir para esse de, ok, vamos lá, vamos viver. Vamos viver isso. Sendo o primeiro pilar esse pé no chão, o segundo é o quê? O segundo é a mente livre. A mente livre, que está ligada à sutileza. A gente já entra E no o campo. terceiro? O terceiro é o coração aberto. Que é natural para uma é mente a conexão. livre. E o quarto? São três. Já é bastante. É um triângulo. E é muito interessante, né? Porque eu vou agora, né, construindo, né? Porque, então, estar com a terra, estar com a mente, livre, e estar com o coração em alimento. Aberto. A tríade do sistema neurológico, que vai da base do ser humano, vai dar base em toda a leitrina, né? Quando a gente vai pensando... Sim. E isso alinhado é o nosso espiritual, né? O espiritual não está lá num outro lugar, num outro patamar, que está longe de mim. Não, é isso aqui. Sim. Claro, esse aqui é o que a gente mais acaba apontando. Fomos ensinados, eu entendo, e nós acreditamos depois que fomos ensinados e também entendemos os que nos ensinaram a proposta deles, né? É uma sacanagem, eu entendo. Puta sacanagem, mas eu entendo. Vamos entender ali que já perdoamos. Mas só vamos registrar, puta sacanagem. De dizer ao homem que foi criado à imagem e semelhança de um Deus e logo ele não é perfeito como esse Deus e tem que se fuder aqui, miserável, e chamar ele de pecador. Sacanagem fazerem isso com a humanidade. Puta sacanagem, desculpem repetir por se não tenha ficado claro, que fizeram com a humanidade. E fazer acreditar que Deus está em algum lugar esperando que você melhore. E a pessoa é cheia de defeitos. Você já nasceu aqui se fudendo neste planeta, de lascar, tudo cagado, tudo de cabeça para... Como falou? Cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Tudo cagado. Tudo avesso. Você tem que se lascar para estudar, para tudo. Eu que nasci no campo, que tinha que ir para a escola, um monte de coisa. Para depois você se dar conta que tem um Deus te olhando e vamos ver se você está se comportando direitinho ali. Caso contrário, eu vou te matar e vou te mandar lá embaixo, onde mandei o meu filho mais bonito, mais belo, que me afrontou. Logo, quem nem se atreve a me afrontar. Tipo, oi? Não é para ficar apavorado, cara? Você não fica apavorado com essa informação? Eu vou te matar, mas eu te amo. Tipo, com culpa, com baixa autoestima. Meu Deus, socorro! E é exatamente a possibilidade de você buscar o seu divino interior que faz a gente começar a compreender que tudo isso é um grande engano que a gente cria. Claro. Para dar conta da nossa... Eu acho que nós vamos ter que marcar outro Vamos ter que episódio, marcar outro episódio, porque tem nós já assunto ainda, né? estouramos o nosso tempo. É mesmo? Achei que estava Mas aquecendo. tem tanto conhecimento, tem tanta experiência para ser trocada, né? Então, eu gostaria de agradecer muito vocês estarem até agora aqui com a gente. Por estarem conosco até agora. E se vocês quiserem uma mensagem rapidinha para a gente ir fechando, deixar para essas pessoas que se identificaram
em pensar fora, buscar O que ser um vocês ser livre? diriam para eles? Vamos lá, um de cada vez. Dentro disso que acabamos de comentar aqui, nessa ideia de que exista uma divindade em algum lugar, olha, eu não tenho conhecimento a respeito disso, não tenho experiência sobre isso. A minha única experiência é que essa divindade está em mim. E eu sei que ela está em você. Então eu te diria, busca essa experiência. Não acredite em ninguém. Busque a experiência por si mesmo. Seja um autodidata. Caso isso seja difícil para você fazer por conta própria e precise de um casal de professores que possam te conduzir para esse autorreconhecimento e você de repente se dar conta de que esse divino ser a quem você passou a vida rezando era você mesmo, então seremos muito honrados em te servir para isso. Ótimo. É isso. Seja inteiro, seja inteira, porque é isso que você é. Então, busque isso, seja você. E enquanto isso não for claro e evidente dentro de você, você jamais vai se sentir livre. E nunca vai poder ter um relacionamento onde você simplesmente escolhe estar ali. Legal. Simplesmente escolhe. Então, assim como nós, assim como o M. Félix, então, aqui mostrando um pouquinho para vocês que sim, é possível oferecer tudo, porque eu já sou tudo. Então, dar de mim não é perder nada. Porque o divino sou eu, o divino é você, o divino é tudo. E essa é a real inteligência que permeia tudo. Legal. Muito conhecimento. E amor, o que você Muito diria para lindo. eles? Olha, eu estou muito grata por uma profundidade tão grande no nosso episódio de hoje. Talvez seja aqueles episódios que você precise até assistir de novo. Mas contem conosco e coloque aqui nos comentários se você tem alguma pergunta que nós vamos responder. E se eu não souber, acionam esse casal maravilhoso para nos auxiliar. Um grande beijo. Um beijo grande para vocês. E se eu posso dizer uma coisa, cada um encontra aquilo que busca, como diz o meu mestre aqui. Então, cuidado com o que você está buscando, que vai chegar. Tenho certeza. O delivery chega. Um abraço. Obrigada, Tchau, gente. gente. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado Até o por essa próximo de vocês. episódio. Tchau. Tchau.